Sejam bem-vindos ao canal A Nova Máquina do Tempo. Na exposição dialogada de hoje nós vamos refletir em como ler Bourdieu. E esse tema, esse vídeo, ele é destinado a alunos de graduação e pós-graduação que querem iniciar uma leitura de Bourdieu, assim como professores que querem ver uma forma de como didaticamente introduzir a sociologia reflexiva para seus alunos. Esse vídeo, obviamente, não é destinado a pessoas que são especialistas na leitura de Bourdieu e estão apenas querendo se aprofundar nessa leitura, já que é um vídeo introdutório para pessoas que estão começando a ler a sociologia reflexiva e a obra de Bourdieu. Bem, eu utilizei a sociologia reflexiva como referencial na minha tese de doutorado, que eu fiz no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, né, e que eu posso futuramente falar sobre ela. E tive a sorte de, logo no início do doutorado, ter uma disciplina que eu fui apresentado ao texto que eu vou recomendar para vocês, o livro que eu vou recomendar para vocês. Eu recomendo que qualquer pessoa que vai começar a ler a obra de Bourdieu, comece a ler por razões práticas. E por quê? Porque Bourdieu, na maioria de suas obras, ele não para destacar os conceitos que constituem a sua teoria. E uma teoria nada mais é do que um conjunto articulado de conceitos que busca uma explicação. Mas ele faz isso em razões práticas em diversos momentos. Eu posso até destacar alguns dos conceitos na descrição do vídeo. Ele faz isso, colocando a página e tal. Ele faz exatamente isso. Ele diz o conceito dele de ação social, o conceito dele de agentes, o conceito dele de capital simbólico. Vários conceitos ele define em razões práticas. Então, razões práticas é extremamente útil para fazer um mapa e vocês perceberem os diferentes conceitos que constituem essa teoria. Mas existe uma outra razão porque razões práticas é tão útil. Nesse livro, ele também define o que ele compreende por ação social. E ele diz que a maioria das ações, baseado nas pesquisas dele, baseado na reflexão que ele realizou, não se dão, a maioria das ações dos seres humanos não se dão de uma forma inteiramente consciente, mas ao contrário, através de disposições adquiridas nas relações com as outras pessoas, nas relações com as instituições, e essas disposições adquiridas regem a maioria das ações que nós realizamos no mundo. Então ele questiona a noção fundamentalmente de ação racional e, pelo contrário, ele defende uma ação que é predominantemente não consciente. Compreender isso que está em Razões Práticas é fundamental para entender todas as outras preocupações de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, em um determinado momento, e eu vou destacar isso no texto do vídeo, ele defende que não há elemento mais poderoso de ruptura do que ir à Gênese, onde os primeiros conflitos se manifestam e ainda não foram naturalizados. O processo de naturalização é um processo que, na opinião de Bourdieu, oculta muito da realidade, dificulta nós percebermos, né? Por exemplo, ele usa o exemplo da ortografia. Nós pensamos a língua como se fosse uma coisa natural, quando na verdade é obviamente uma construção, e tem pessoas que têm poder sobre a língua, né, tiveram no passado, instituições como o Estado que define como a língua deve ser e quais são as normas da língua, e as próprias instituições que existem, como a própria instituição do Estado, é uma construção social, que teve um momento que não era como é nos dias de hoje, ou seja, ela passou por transformações, mas ela aparece para nós como se fosse natural. E isso dificulta que nós nos questionemos sobre suas especificidades, como foi realizado esse processo de construção, os que ele chama de possíveis mortos. Os possíveis mortos são os projetos que não vingaram, mas que existiam e que nós acabamos não sabendo porque eles não se materializaram. Então, é fundamental na obra de Bourdieu o livro Razões Práticas, porque ele é um excelente livro introdutório. Ele permite compreender a maior parte dos conceitos e, principalmente, o motivo central pelo qual Bourdieu escreveu e se ocupou tanto da sua reflexão com a ideia de elementos simbólicos, elementos
não conscientes. Ele se preocupou isso por entender, a partir de sua pesquisa empírica, a partir de seus estudos, que a maior parte das ações humanas não se dá de forma consciente, né? Quando uma autoridade chega na sala, às vezes você levanta de forma instantânea porque você foi condicionado para isso, porque você tem uma noção de respeito. Eu me lembro, por exemplo, em relação a mim, que uma vez eu estava na escola e uma professora se levantou e eu instantaneamente me levantei. E ela disse assim, não precisa dessa educação toda, André, você está exagerando. E aí eu pensei, mas eu nem pensei em levantar. Eu levantei instintivamente. E tem algo de educação que me foi ensinado e tal, que eu não elaborei, mas gerou, obviamente, uma ação. E nós estamos realizando ações desse tipo o tempo todo. O tempo todo nós realizamos ações que parecem, mas são instintivas, não instintivas do mesmo instinto animal, mas ao contrário, uma disposição, uma construção e um processo de naturalização que é social, que se dá na relação com outros seres humanos, na relação com as instituições, na relação com os espaços sociais em que nós vivemos e que nós absorvemos uma série de hábitos, também um conceito central para a reflexão bourdieusiana. E hábitos aí é diferente de hábito. E para compreender essa diferença é importante começar lendo o livro Razões Práticas. É claro que a leitura do livro Razões Práticas não é suficiente para compreender a obra de Bourdieu. Existem muitos outros livros importantes, eu vou colocar links aí. Mas eu entendo que Razões Práticas é o livro ideal para iniciar uma leitura de Bourdieu, iniciar um aprofundamento com essa fascinante teoria social, que eu não consideraria uma teoria que abrange tudo. Eu ainda considero, por exemplo, que para compreender muitos dos elementos, macroelementos da nossa sociedade, para compreender nossa economia, para compreender muitas das nossas relações sociais, a ideia de luta de classes é muito importante, as contribuições dos diferentes marxismos ao longo do século XX e do Marx original e de Engels também são muito importantes, assim como a teoria de Max Weber sobre a ação social racional tem a sua validade e outras teorias têm a sua validade. Mas eu acredito que a perspectiva de Bourdieu ela pode lançar luzes sobre vários aspectos que ficam ocultos, porque esse processo de naturalização é algo que nós vemos em nossas próprias vidas, em nossas próprias relações. E os textos de Bourdieu, especialmente de Razões Práticas, são interessantes porque ele busca exemplos justamente que nós podemos nos relacionar. Bem, essa é a recomendação inicial, né, o livro Razões Práticas. Eu vou colocar na descrição várias citações com as páginas e ano, tudo completinho, bonitinho, né, mas não queria ficar citando nem lendo aqui, porque acho que seria um pouco enfadonho. E peço a vocês que, se vocês quiserem se aprofundar, busquem sempre os escritos originais e os escritos inspiradores, né? Bachelard, por exemplo, foi muito importante para Bourdieu, e ler Bachelard, portanto, é importante também para compreender Bourdieu, ou seja, assim como seria importante para compreender Gramsci, ler Marx, né? Então, eu recomendo que vocês que estão buscando compreender, façam essa busca posterior ao aprofundar. Mas, para começar, para entender o âmago da teoria da sociologia reflexiva, eu recomendo fortemente que vocês leiam primeiro Razões Práticas. Foi incrivelmente útil para mim, lançam a luz sobre todos os outros conceitos, quer dizer, todos os outros conceitos da teoria da sociologia reflexiva, eles ficam mais claros quando você percebe o porquê de Bourdieu ter essas preocupações e o que é que está movendo ele na sua reflexão e na sua busca intelectual para construir uma teoria do social que busque explicar a ação humana. Então fica aí a minha recomendação, essa dica, e nós vamos discutir a teoria da sociologia reflexiva em outras oportunidades. Essa é apenas uma dica inicial de como começar a ler Bourdieu, Pierre Bourdieu, e como, enfim, perceber a potência
significativa, eu diria, que essa teoria tem para nos ajudar como uma lente sobre a realidade, permitir que a gente veja melhor a realidade. Ela, sem dúvida nenhuma, tem bastante potencial, embora eu não acredite que nenhuma teoria resolve todos os nossos problemas, especialmente teorias no âmbito das ciências sociais e humanas. Nós sempre precisamos de novas teorias, de combinação de teorias, né, de uma flexibilidade maior em relação a como nós, ou seja, pegar conceitos e teorias na medida em que nós precisamos como lentes para melhor compreender a realidade, claro que atentando para o rigor científico e tendo cuidado para não pegar teorias que têm elementos fundamentalmente contraditórios, porque aí você vai abrir todo um flanco para críticas, mas entendo que essa dica, digamos assim, pode ser extremamente útil para quem está começando a ler Pierre Bourdieu. E por isso eu criei esse vídeo para fazer essa dica para vocês. Agradeço a presença no canal A Nova Máquina do Tempo e até a próxima vez. Tchau, tchau.